Silveira. Foi uma satisfação estar com os amigos na região de São Paulo. Estou vendo aqui na telinha Maria Silva estava conosco, também a Cássia Marques estava lá. Estou vendo a Roseli e o Anderson estavam presentes e muitos outros amigos que nos encontramos. O, o Nilson, a Amanda, o Eric. Tínhamos também a minha amiga Andréia, me acompanhando do filho, ou seja, muita gente que participou nesse encontro. E qual que é a mensagem minha de abertura nessa noite? Nós estamos há poucos dias, há 2 semanas basicamente, do Natal. E tradicionalmente, o Natal é uma época de troca de presentes. É uma época de feriado, de descanso. É uma época de reencontro familiar. É uma época de nós refletirmos sobre o ano. É uma época de nós projetarmos o ano que está começando. É uma época que nós estamos mais sensíveis, mais voltados para as necessidades um do outro. Nós fazemos doações, nós fazemos apoio a instituições, nós fazemos colaborações para pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, ou seja, é uma época muito, muito especial durante o ano. Na minha opinião, é uma das épocas mais significativas que temos. Entendemos que, enquanto para algumas pessoas essa época é um momento de comemoração, celebração, festividade, e, de alguma forma, de união, para algumas pessoas, o Natal traz tristeza, amargura, traz sofrimento, traz angústia. Por quê? Talvez a pessoa não tenha uma família como ela gostaria de ter. Talvez ela não tenha tido um ano com as experiências que ela gostaria de ter tido. Talvez ela sofreu uma grande perda durante o ano. Talvez ela teve um descontrole emocional, pessoal, familiar, profissional, sei lá, vários são os dilemas da vida. Então, eu gostaria de sugerir para todos os amigos e amigas que estão aqui conosco nesse estudo bíblico, que nós possamos lembrar que, independentemente, a despeito do ano que nós estamos vivendo, ou que nós já vivemos, nós temos que lembrar a razão pela qual nós comemoramos o Natal. E a razão principal não é Papai Noel, não é jantares, comemorações, festividades, férias. A razão é nós lembrarmos do aniversariante. Eu tenho um filho, eu falei isso certa vez, vou repetir aqui para os amigos. E quem está pela primeira vez vai saber. O meu filho, ele devia ter uns 10 aninhos, autista. E na noite do Natal nós nos ajoelhamos para fazer uma oração naquela noite de Natal. E eu nunca vou esquecer da pureza que ele expressou. Senhor, Pai Celestial, nós sabemos que hoje é o aniversário do Senhor Jesus Cristo. Então, venha aqui nesse dia desejar. Espero que você tenha um dia muito feliz, um dia alegre, que você possa aproveitar bem o seu dia, que esse seu aniversário seja uma data significativa, que você possa ter paz, alegria. Gente do céu, somente uma criança, na sua pureza e inocência, estava tão conectado com o Salvador como se estivesse falando com um amigo que estava literalmente completando mais um ano de vida. Então, que nós possamos ter essa sensibilidade do porquê do Natal. E daí, quando nós temos essa consciência, daí não importa se o ano foi mais ou menos, se foi excelente, se foi péssimo, não importa se nós estamos no momento de realização ou no momento de depressão, não importa se fizemos tudo o que queríamos fazer ou fizemos a metade, não importa se nós tivemos perdas pequenas, médias ou grandes, não importa, porque nós estamos com o foco verdadeiramente no, no propósito, o porquê do Natal, que é lembrarmos e comemorarmos o nascimento do nosso Salvador, do nosso Redentor, o Príncipe da Paz,
o conselheiro maravilhoso, o bom pastor, aquele que veio ao mundo para curar os enfermos, curar as feridas da alma, trazer uma mensagem de esperança, de luz, de vida eterna para todos. Eu digo essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, boa noite. Uma satisfação estar com vocês nessa noite, nesse mês tão especial do Natal, que é o mês de dezembro, quando nós estamos mais sensíveis ao Espírito. Nós ficamos mais sensíveis para as coisas de Deus, para as coisas sagradas. E é normal nesse mês nós já começarmos a organizar a nossa festa de Natal. Alguns já estão pensando o que vão fazer, com quem vão passar, aonde vão viajar, outros estão arrumando as malas, outros estão fazendo um WhatsApp lá do grupo com os presentes, o que que é o amigo secreto, e todas essas preocupações, o que que vai ter na ceia de Natal, como que nós vamos fazer, quem virá até a nossa casa nesse dia. E eu acho que tudo isso faz parte, mas o mais importante é nós nos concentrarmos no aniversariante, que é o Salvador Jesus Cristo. E o que podemos começar a fazer? Ainda há tempo de nós lermos pelo menos um livro dos quatro evangelhos. Nós gastarmos 15, 20 minutos todos os dias, até o dia do Natal, e lermos pelo menos dois capítulos Do nascimento, do né? Nascimento. Tem Lucas, tem ou Mateus. O Lucas ou Mateus são os que têm mais detalhes sobre a vida de Cristo. E para nós podermos replicar na nossa vida um pouquinho do que é o Salvador. Que esse é o nosso objetivo, é nos tornarmos semelhantes ao nosso Salvador Jesus Cristo. Ele disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, como eu e o nosso Pai é perfeito. Então, ele nos deu um desafio. Nós não vamos conseguir ser essa perfeição nesta vida, mas nós temos que subir a escada. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que subir alguns degraus e nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador. E essa época do ano é uma época maravilhosa para a gente fazer isso. Então, eu vou ler quatro passagens que se encontram aqui na Bíblia para vocês só sentirem como que era o Salvador. Como ele... Eu vou começar com uma passagem de Lucas, que está em 23, do 33 ao 34. E a Júlia já está Não, anotando aí no não, calma chat. aí, não. Primeiro vamos ver João. Não, também. É uma, aqui. Lucas 19, de 1 a 10. Diz assim: Lucas 19, de 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Então, Zaqueu, ele, ele era um publicano, ele era rico, mas ele era de baixa estatura e tinha tanta gente que ia ver Jesus, que ia passar por aquele local, que ele viu que ele não ia conseguir. Então, ele subiu numa árvore. E diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Então, Jesus Cristo, no meio daquela multidão toda, ele percebeu Zaqueu lá em cima da árvore. E como ele nos conhece, ele reconheceu e chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa.
E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. Zaqueu ficou muito feliz com aquela oportunidade de ter Jesus Cristo na casa dele. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser um hóspede de um homem pecador. Então, as pessoas que já estavam ali viram isso, já começaram a julgar o próximo. Ó, ele, um pecador, e o Jesus vai entrar na casa dele. Mas Jesus Cristo não se importava com isso. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, Zaqueu ele não era tão mal assim como os outros falavam dele. Ele dividia tudo que ele tinha com os pobres, pela metade. E também, se ele via que ele lesou alguém de alguma maneira, ele não dava em dobro, ele dava 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, mesmo Zaqueu com as suas imperfeições, como todos nós temos, foi escolhido por Jesus e Jesus trouxe salvação para a família de Zaqueu. Então, aqui nós vemos como que Cristo, ele era atencioso, bondoso, misericordioso, caridoso, e ele se preocupava com todas as pessoas, mesmo aquelas que os outros não, não agradavam aos outros daquela maneira. Daí nós temos aqui em João 8:11, de 1 a 11, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Então, Cristo estava no templo, tinha uma congregação lá, e ele estava ensinando as pessoas. E os escribas e fariseus, que eram os líderes do judaísmo na época, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Olha aqui, eles já fizeram algo errado, porque ninguém adultera sozinho. Ele tinha que ter trazido a mulher e o homem mas eles queriam pegar Jesus. Eles sempre estavam fazendo pegadinhas para ver se Jesus sabia dar resposta para todas as questões que eles tinham. Então eles queriam sempre estar ali, como que se diz? Provocando o Salvador e ver se conseguiam pegar alguma coisa para crucificá-lo, para condená-lo, acusá-lo. Daí eles trouxeram somente a mulher, né? E na lei, aqui, isto diziam eles, tentando, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Cristo, já conhecendo o coração dos escribas e fariseus, escribas eram aqueles que escreviam as escrituras nos papiros, eles passavam o dia todo com as escrituras, porque eles ficavam copiando as escrituras, que era a única maneira das escrituras chegarem para as pessoas. E, e como insistissem, daí eles insistiram com Cristo, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então, ele falou para aquelas pessoas que vieram: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Faça uma pausa agora. Pare e pense por um instante, meus amigos. Naquele grupo de pessoas, quem era o único sem pecado que estava ali? Jesus Cristo. Jesus Cristo.
E como insistia, daí ele fala, e tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, as pessoas que tinham que atirar a primeira pedra, a consciência delas naquele momento doeu tanto que eles foram embora e não apedrejaram a mulher. Porém, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, Cristo, nessa, mostrou um grande amor, misericórdia, compaixão pelas pessoas. Ele não discriminou a mulher, ele não acusou, ele também não condenou, porque a vida, quando nós estamos aqui nessa terra, nós temos um tempo para a nossa preparação para o nosso encontro com Deus. Todo dia é dia de nos arrependermos e mudarmos. Então, ele só deu um conselho para ela, que ela não pecasse mais. O que 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 eu ela... falo quando eu falo sobre essa experiência? Deus, até mesmo Deus, está mais interessado no seu futuro do que no seu passado. Por mais, digamos, errante que aquela mulher tivesse sido, Deus estava pensando na transformação, na ressignificação, na renovação, na restauração de vida dela. E o mesmo acontece com cada um de nós. Então, nós podemos, eu estou lendo algumas escrituras para nós percebermos a grandiosidade do Salvador. Que Jesus Cristo não era um homem comum, nem um profeta, nem ele era o Filho de Deus. Ele veio com uma missão terrena de ser o Salvador do mundo. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos salvar do pecado, porque diz que nada impuro pode voltar à presença de Deus. Nós nunca íamos poder chegar à presença de Deus novamente se não fosse através do Jesus. E também ele veio para nos resgatar da morte. Como somos todos mortais, assim, através de Adão e Eva, que comeram do fruto e se tornaram mortais, toda a humanidade é mortal. E o Cristo, ele ressuscitou no terceiro dia para nos trazer a ressurreição. Então, ele é próprio Filho de Deus aqui na Terra, que esteve aqui para nos ensinar o caminho. Ele disse que o caminho era estreito e apertado, mas que conduzia à vida eterna. Então, ele nos deu as instruções. Em Lucas 23, 33 a 34, é aquela parte triste da história, quando Cristo está crucificado, quando ele foi pregado na cruz. E olha só o que ele falou quando ele estava lá pregado na cruz. Lá no 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Então, enquanto eles pegaram as vestes de Jesus e estavam fazendo um sorteio para ver quem que era o soldado lá que ia ficar com aquela roupa de Jesus, Jesus estava preocupado com eles e estava dizendo: Pai Celestial, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor estava demonstrando, olha a grandiosidade do ser que é Jesus Cristo. Nesse momento, você lá, com dor, sofrendo, como ele estava, sendo humilhado, sendo as pessoas passando por ali, ele pediu água, deram vinagre, ele estava no meio de dois ladrões, crucificado no meio de dois ladrões, como se ele fosse também um malfeitor,
coisa que ele não era. Uns diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E outro desafiando ele para sair da cruz, e coisa que ele tinha o poder. Ele tinha o poder, sim, ele poderia sair da cruz, mas ele não saiu. Ele permaneceu por causa do amor infinito que ele tem por cada um de nós. Ele permaneceu para nos salvar. Então, mesmo toda aquele momento difícil, outros dizendo, gritando: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. E a nós, isso o outro ladrão falando: você não disse que era o Cristo, então por que você não se salva e não salva nós aqui também? Mas ele não. Ele estava preocupado com o pecado que iria cair sobre aqueles que estavam ali. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, esse é o Cristo que nasceu lá em Belém, né, nasceu de uma maneira bem humilde, foi colocado numa manjedoura, e aquele Cristo que veio com uma missão dificílima para essa terra, a missão mais difícil que já aconteceu. Ele veio ali, mas ele tinha um amor infinito pelas pessoas. Ele dizia, quando ele estava pregando: se tendes doentes, trazei-os aqui e eu os curarei. Ele tinha amor, compaixão pelas pessoas. Pelas criancinhas, lá em Mateus 19, 13, disse: trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre ele pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Então vieram as mães lá trazendo as crianças, porque Jesus Cristo pusesse as mãos na cabecinha das crianças e as abençoasse. E os discípulos: não, vão embora, o Salvador, estavam tirando as criancinhas dali. Mas olha o que Cristo falou. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Então, ele não falou: estou cansado, isso aqui. Não, deixai que as crianças venham até mim, porque delas é o reino dos céus. E ele abençoou cada uma das crianças. Então, nós aqui não vou ler o Novo Testamento todo para vocês, não, só algumas escrituras para nós sentirmos um pouquinho do que é Jesus Cristo. E para que o nosso Natal, gente, não seja só um Natal comercial, um Natal de festa familiar, ou um Natal de muita cumilança, mas que seja também um momento de crescimento espiritual. Que a gente possa sair desse Natal com uma experiência espiritual. Que nós possamos ter essa experiência, porque isso vai nos fortalecer No ano novo. o novo ano, né? Então, às vezes, as pessoas pensam: não, mas eu não tenho como dar nenhum presente esse ano. Esse ano foi um ano dificílimo, e foi mesmo. Foi, acho que, um dos piores anos para a economia e para tudo que está acontecendo. Mas, ao lermos e estudarmos a vida de Jesus, nós vemos que ele dava presentes para as pessoas o tempo todo que não custava dinheiro. Então, nós devemos nos apegar a isso. Vocês já notaram que dar um presente que custa dinheiro é fácil e um presente que não custa dinheiro é difícil? Então, nossos presentes têm que ser de compaixão, de serviço, de caridade, de amor e perdão. São mais difíceis ou não são? É mais difícil. E eu peguei algumas ideias de um líder da igreja que falou coisas que nós podemos fazer. Coisas bem simples. Olha que ele escreveu: amenizem uma briga. Olha só, amenizar uma briga. Eu já presenciei pessoas colocando lenha na fogueira. Raramente eu presenciei alguém
amenizando uma briga. Então, aqui tem um presente que nós podemos fazer com que as pessoas vejam que aquela briga é sem fundamento, que pode haver amizade, pode haver amor. Procurem um amigo esquecido. Gente, nós temos amigos de infância, da juventude, lá de trás, que a gente faz anos que a gente não entra em contato com essa pessoa. Às vezes até familiares. Até às vezes até familiares, tios, tias e Sim. primos. Entre em contato com um desses familiares neste Natal. Uma, uma resposta branda. Nós podemos, vem uma pessoa, nos distrata, não é muito educada conosco, Não é digamos toda assim, justiça. mas nós podemos dar uma resposta calorosa, uma resposta branda. É um presente para aquela pessoa, porque quando dois não quer, não briga. Quando a pessoa vem com brutalidade, gritaria, com estupidez, e você dá uma resposta branda. Era isso que o Salvador fazia. Escrever uma carta, mandar um e-mail, mandar uma mensagem de WhatsApp para alguém que está esquecido no teu grupo lá. Você dizer, olha, me lembrei de você hoje, você é muito especial para mim, eu gostaria de dizer o quanto que você já fez por mim, ser uma carta até de gratidão por alguém, por uma pessoa. Isso vai ter um impacto bem Significativo. significativo. Cumpram uma promessa. O marido às vezes prometeu algo para a esposa, nunca fez. A esposa prometeu para o marido, nunca fez. Prometeu para um filho. Ah, eu vou te levar no cinema no sábado. Nunca levou. Vai, lembra aí uma promessa que vocês fizeram e não cumpriram, e cumpram essa promessa. Incentive algum jovem. Os jovens hoje estão vivendo um momento muito difícil. Então, conversa, escuta o que eles têm para falar e demonstra um pouco do amor por um jovem. Abandonem um rancor. Se lá dentro do coração de vocês tem algo que vocês guardaram, um rancor de alguma pessoa, vocês vão trabalhar até o Natal e vão desfazer isso. Se tiver que falar com a pessoa, vocês vão falar. Se tiver que escrever uma carta, vão escrever. Ou se vocês vão ter que orar por essa pessoa para que o Senhor tire do seu coração esse rancor. Eu não sei como que vocês vão fazer, mas isso seria um presente maravilhoso para Jesus Cristo nesse Natal. Perdoe um inimigo. Cristo disse, né? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Então, o Senhor nos deu esse mandamento. Então, nós precisamos perdoar. Se tem alguma pessoa que a gente considera que não é nossa amiga, mas que é nossa inimiga, que não bate o nosso santo, como diz aí popularmente, não, simplesmente vão em busca de perdoar essa pessoa. E vai mudar o seu coração. Jesus vai se alegrar, vai se sentir presenteado nesse Natal. E quando nós perdoamos, você descobre que quem ficou livre foi você. Exatamente. Porque às vezes a gente está carregando um peso de uma pessoa que nem a pessoa sabe que te ofendeu. Ela nem percebeu que te ofendeu, mas você ficou ofendida e está magoada. Então é muito fácil magoar as pessoas, mas é difícil perdoar. Então o perdão, nós vamos ser beneficiados, a nossa saúde vai ser beneficiada, mas também o nosso espírito vai subir alguns degraus em direção aos céus, quando nós perdoamos. Ser gentil, o que tem mais nesse mundo é grosseria.
O que temos mais é briga, é ensinamento ruim de grosseria, sejam gentis com as pessoas. Expressar gratidão. Nós podemos expressar gratidão a Deus pelas bênçãos que recebemos durante o ano e também a expressar gratidão a alguém que fez algo especial para nós. Então, isso também é uma maneira de nós darmos um presente nesse Natal. Alegrar o coração de uma criança. Eu me lembro de um garotinho que certa vez eu perguntei por que você não veio, como nós tínhamos combinado. Ele disse, não pude vir, mas você nem sabe o que me aconteceu. Eu passei a manhã toda brincando de carrinho com o meu avô. Mas ele falou aquilo com tanta espontaneidade e com tanta alegria no coração, como que diz, eu estou justificado, porque eu estava brincando de carrinho com o meu avô. Ele passou a manhã inteira brincando de carrinho com o avô. Então, para as crianças, a gente parar e brincar com elas é um presente para elas, vamos deixar elas felizes. A atenção o ser humano hoje está tão apressado que ele não percebe as crianças. Eu vi uma situação assim engraçadinha domingo na igreja. Eu estava sentada ali, não tinha começado a igreja, chegou uma moça, ela é jovem ainda, com um vestido cor-de-rosa. E a menininha viu que ela também tinha vindo com um vestido cor-de-rosa. E ela correu para essa irmã, sentou do lado dela e mostrava, ó, o teu vestido, olha o meu vestido é cor-de-rosa. A irmã olhou assim, tá bom, mas não deu a atenção que a criança queria. Foi um negócio de verdade. E continuou falando com a mãe da criança, talvez um assunto mais interessante. Mas aquela criança estava querendo o quê? Atenção. E depois ela mostrava que tinha diferenças nos vestidos. Que o dela era todo cor-de-rosa, mas o dela tinha uns enfeites que não eram da cor-de-rosa. Mas eu fiquei só observando como a gente deixa passar momentos de dar atenção verdadeira. É aquela realmente atenção que a criança precisa. É para ela se sentir importante, valorizada. Quando a criança não se sente assim, depois ela não se comunica mais. Ela se torna aquele adolescente quieto, que não quer falar com as pessoas, tímido, por quê? Porque faltou alguém lhe dar a atenção que ela precisa. Então, nós precisamos dar atenção para as criancinhas. Cristo fez isso. Já que a Vaninha falou a história da menininha, essa semana eu tive uma experiência com a minha netinha, Vitória, de 8 anos. Ela estava na minha casa e tinha uma festinha de aniversário e ela, de repente, disse, vovô, vamos jogar xadrez, nós dois? Eu disse, minha querida, você vai desculpar, mas eu vou, Já esqueceu? não está lembrando das regras. Ela disse, não se preocupe, vô, eu te ensino. E daí sentamos em frente ao tabuleiro e intencionalmente cometia meus erros. E ela ganha uma vez, duas vezes, três vezes. E depois ela disse, mas o vovô tem uma cabeça dura mesmo, né? Você não aprende. Hoje encontrei novamente com ela, ela falou, mas vovô, estou tão feliz que eu te ensinei a jogar o xadrez. E ela veio correndo para mim depois e falou: eu ganhei 4 vezes do vovô. Então, é o tempo, gente. As crianças querem atenção, querem o nosso tempo. Então, às vezes, a gente está muito preocupado em dar um presente muito caro. Às vezes, vão ter que pagar em 3, 4 vezes, vai nos sair do nosso orçamento. Se a criança vai brincar meia hora com aquele brinquedo e vai abandonar. Porque é o natural das crianças pequenas, elas não ficam muito. Brinca ali um pouco daquele dia, depois deixa lá, dali outro dia ela brinca mais um pouquinho, mas nada como o tempo que vocês ficarem com ela, brincando. Pode ser até um brinquedo barato, mas se vocês despenderem tempo,
brincando, vai ter um efeito muito, muito maior. Então, na verdade, nossa missão nesse Natal é ajudar as pessoas a entenderem o amor e a esperança que Cristo nos deu. Nós temos que transmitir, através das nossas atitudes, esperança, como? Atitudes e ações. Atitudes e ações. Entender o amor que Cristo. As pessoas vão sentir o amor de Cristo através de nós. Então, é isso que nós temos que fazer. Se nós queremos presentear o Salvador, nós temos que fazer coisas para os filhos do Pai Celestial que transmita amor. A vida de Cristo é um relato do seu amor pelas pessoas. Cristo, se você, ao lerem ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João, vocês vão perceber um Jesus Cristo cheio de amor pelas pessoas. E quando nós distribuímos amor pelas pessoas, nós estamos fazendo com que as pessoas sintam o amor de Cristo na vida delas. E tem algumas que estão assim numa situação tão difícil que elas, elas não conseguem sentir, elas nunca sentem o amor de Jesus. Essa é a verdade. Elas quase, não é melhor dizer nunca, mas elas quase nunca sentem o amor de Jesus Cristo, porque ninguém se importa com elas. A hora que nós nos importarmos com elas, elas vão sentir o amor de Cristo na vida delas. Eu ouvi um relato de um missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que veio aqui para o Brasil, acho que mais ou menos uns 30 anos atrás. E esse jovem, ele foi trabalhar numa área que eles trabalham por cidades, regiões, numa região bem humilde. E ele fazia pouco tempo que ele tinha chegado nos Estados Unidos, ele estava trabalhando com um companheiro estava mais tempo e estavam pregando o evangelho. E eles foram ensinar o evangelho para uma mulher que tinha vários filhos pequenos e moravam numa casa bem humilde. Ele ficou muito impressionado, esse jovem. Diz que ele não viu nenhuma mesa na casa, ele viu que era de chão do batido, uma casa bem humilde. E eles começaram a ensinar aquela família, era no mês de dezembro, e daí aquela mulher disse para eles, vocês gostariam de vir passar o Natal conosco? Ele pensou na hora, tomara que o meu companheiro não aceite, porque deve ter na igreja, irmãos da igreja que vão nos convidar, que tem uma situação melhor, e nós vamos passar o Natal numa casa um pouco mais aconchegante, porque naquela casa ele viu que não tinha quase nada. Mas o companheiro disse, não, nós gostaríamos de vir passar o Natal com vocês. Ele ficou meio chocado, mas ele disse, mas o que eu fiquei chocado mesmo foi no dia que foi o Natal. No dia 24, eles foram para a casa dessa família. E a mãe tinha arranjado uma mesa, ele não sabe como, tinha uma mesa com 2 cadeiras, só para os 2 missionários. E ali tinha arroz, feijão, tinha uma carne, uma verdura. E E os daí, outros todos sentados no chão. e as crianças sentadas no chão lá, porque não tinha cadeiras para ela. Mas ele estava até um pouco assim, constrangido, pensando, nossa, vou comer a comida, será que eles têm comida para eles? Mas daí ele olhou para aquelas crianças e ele viu no olhar delas uma alegria tão grande que ele se sentiu emocionado com a boa vontade daquela família de ofertar para eles um Natal. Eles tinham realmente arranjado a mesa, 2 cadeiras e tinham preparado algo especial para os missionários. Então ele falou: eu nunca esqueci
dessa experiência. Foi algo que marcou a minha vida, porque eu vi que até uma pessoa bem humilde e simples poderia dar algo no Natal. Então, ele tem isso como uma das experiências mais especiais que ele teve aqui no Brasil. O amor daquela família por eles e o sorriso das crianças, porque eles vieram. Eles tinham dito que viriam passar o Natal com eles e eles vieram. Então, gente, não é coisa de outro mundo. Eu acho que nós não estamos vivendo, acredito que nenhum aqui vive numa casa só de chão de terra, onde não tem nenhuma mesa, nenhuma cadeira. Talvez existam pessoas, amigos, pessoas sozinhas que precisam que no dia do Natal elas sejam convidadas a estarem com vocês. Que vocês possam abrir a porta para um familiar. Não estou dizendo nem estranhos, mas alguém da família que mora sozinha, algum idoso, algum vizinho, ou se não puderem trazer, o ideal seria trazê-los para dentro da sua casa, para que eles sintam o amor de Jesus Cristo na vida deles. Essa é a minha mensagem que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Passou aqui, Thaís.